eu estava namorando uma ideia para uma monografia, né, para realizar como trabalho de conclusão. E eu estava assim muito enveredado em algumas leituras, algumas e alguns autores específicos assim. Aí as coisas acabaram convergindo para falar sobre colorismo racial, assim. E a partir disso e de outras conversas com outras pessoas que acabaram também fazendo parte da equipe do filme e tal, veio essa ideia de transformar isso de ficcionalizar isso, assim, né? Então a gente estava debatendo muito sobre três questões assim que acabaram dialogando bastante, também no projeto que a gente defendeu, mas também no filme, que são o colorismo racial, atrelado do racismo estrutural e tal, e uma problemática também de Belo Horizonte, que é o bairro Lagoinha, assim, que a gente trouxe, que é a questão da mutilação viária, da mutilação paisagística que o bairro sofreu, assim, e um bairro que sempre teve um peso cultural muito grande e tal, e é onde que a gente rodou majoritariamente o filme. E também é o realismo fantástico, assim, que foram onde a gente bebeu de mais referências, assim, né, tipo, principalmente realismo fantástico latino-americano, Isabel Allende, Murilo Rubião, enfim, José J. Veiga. Então, acabou que a gente cruzou esses interesses, assim, que a gente tinha no momento da monografia e acabou trazendo para o filme de alguma forma, absorvendo, assim, e, e foi isso. Aí, mas o filme, assim, Ditadura Roxa, assim, por assim dizer, surgiu na conversa de bar mesmo, com o João Paulo, que acabou montando o filme. E foi uma brincadeira que a gente fez, assim, o Matheus conhece, foi da sala dele também, mas foi uma brincadeira que a gente fez, tipo, pensando como que seria uma sociedade, assim, em que fosse bem dicotômica mesmo, assim, bem bipartida, assim, e que estivesse mais estampado, assim, de uma maneira alegórica mesmo, assim, porque é, é muito fácil polarizar, né, tipo, hoje em dia, ainda mais na realidade que a gente vive, realidade política que a gente vive, assim, então, o que a gente fez foi tentar polarizar bastante, assim, e criar esses arquétipos mesmo sociais, assim, e por que não com a cor do rosto e tal, então veio dessa provocação. O Ditadura, né, por ser esse filme mais, mais sério, mais pretencioso, assim, um filme que saiu também da faculdade, ele também foi o primeiro trabalho que eu tive, assim, trabalhando com atores e atrizes profissionais, assim. Então, desde antes a gente, tipo, alguns personagens foram pensados, assim. Eu lembro que o primeiro personagem do filme foi o Garganta, que é o amigo dela no bar, assim, que eu tinha visto o Russo lá em Tiradentes no temporada, e a gente tinha trocado ideia, assim, e tal. Aí, tipo assim, rolou esse match logo em sequência. E a Maybe também, igual você falou, ela veio de indicação do João, da Ibra, que tinham trabalhado com ela. E, enfim, aí algumas pessoas a gente tipo, foi fazendo casting e tal, achando, mas sei lá, outra pessoa. Meu tio, por exemplo, interpreta o dono do bar, então foi muito mesclado assim em atores e atrizes profissionais, atores e atrizes ocasionais, pessoas que figuraram, apareceram, assim, então foi muito desafiador, assim, porque envolveu várias pessoas em diferentes estágios de formação e de, enfim, capacidade mesmo, então foi legal nesse sentido, mas que eu lembro, assim, que foi escrito para uma pessoa foi o personagem do Garganta para o Russão e a Ieda para a Maybe. O resto a gente foi pensando. Teve a personagem da cunhada, assim, era uma ideia que a gente tinha, mas a gente tinha cortado no tratamento do roteiro. Aí a Ana, que fez a personagem, fez um cast muito bom para Bessa, que é a personagem lá do jantar. Então a gente foi e voltou com essa ideia. Então, assim, foi muito mutável durante o processo de casting, mas acho que é isso. Essas duas pessoas foram escritas pensadas nelas. O roteiro, assim, eu até tive o exercício de ler o roteiro depois de quase 2 anos, assim, para ver mesmo o que foi pro último corte e tal. Sobre esse sentido visual, assim, do filme, o roteiro, ele era bem descritivo, ele foi bem descritivo no sentido, por exemplo, alguns dispositivos, assim, que a gente usou, igual o Santos com o rosto roxo, a coloração, por exemplo, tipo, da parede da casa. Então, assim, algumas coisas eram bem pontuais, assim, bem descritivas, mas a mesa no final, frutas cristalizadas, isso tudo estava no roteiro, mas a Débora
e a equipe de arte no geral, assim, teve um trabalho massa de potencializar isso, assim, e potencializar sem muito recurso. Então, eu lembro, assim, que a gente conseguiu alguns apoios com antiquários, né, do Bairro Lagoinha, que é cheio de antiquário. Então, aí iam pensando alguns móveis para caracterização social do que a gente pensava para o personagem e tal. Então, ao mesmo tempo que teve essa descrição, assim, foi um roteiro muito visual, nesse sentido de descrever objeto, cores e tudo, porque isso era de fato importante para a narrativa, assim. Também existiu esse trabalho de interferência após o escrito do roteiro, assim, que não está lá. Mas, aí, enfim, foi esse trabalho horizontal mesmo. Então, você trouxe algumas coisas, assim, que talvez foram parte do processo que mais me causou dor de cabeça, assim, porque eu tinha proposto uma personagem, né, para Maeve, e ela já estava, assim, bem envelopada, estava bem satisfeito com o caminho que ela ia seguir. A gente já tinha decidido que ela ia ter uma âncora, assim, numa figura masculinizada. A gente estava em dúvida se seria um parente, se seria, sei lá, uma agiota. A gente estava muito em dúvida disso, porque a gente queria. E então esse processo específico que você falou foi muito construído junto com a Maybe, assim. Ela também é roteirista, diretora, inclusive vai estrear o primeiro filme agora, assim. Então a gente criou isso muito junto, assim, enfim, aí que a gente tentou trazer para a personagem, assim, e que ela propôs, assim. Ao mesmo tempo, né, que teria essa, igual você falou, assim, essa outra vida, assim, independente do marido e tal, que não era a melhor, assim, ela não sabia o que seria, mas ainda assim seria, tipo, uma escolha dela, assim, né, uma escolha muito própria, assim. E uma coisa que a gente conversou muito era como que, muitas vezes, assim, muitos roteiros, as personagens femininas, assim, elas são criadas para fazer parte do núcleo de um personagem masculino, né, então a gente quis subverter um pouco isso, assim, na coisa desse personagem ser uma âncora, assim mesmo. Aí foi uma coisa muito desenvolvida com todo o elenco, porque, enfim, envolviam questões femininas e tudo. Então, eu acho que a Maybe, nesse sentido, foi enfim, fundamental, assim, todo o mérito dela mesmo, porque isso foi um questionamento dela. E a coisa doença também, a gente trouxe essa problemática para o elenco, e acabou que a mãe de uma das atrizes acho que estava passando por uma situação parecida, assim, então a gente também tentou abordar isso de uma maneira delicada, de uma maneira que não fosse pejorativa, não fosse ofensiva também. Então trouxe isso, mas dessa coisa da personagem, da dualidade, assim, a gente tentou expandir isso para o filme de modo geral, porque é uma personagem, assim, que ao mesmo tempo que em casa a gente já vê essa dualidade, essa coisa, ao mesmo tempo ela está na televisão e sentada e assim com um vinho e preenchendo a loteria, deixando o destino à sorte. Ela também tem um marido, assim, que é uma coisa que a gente vê fisicamente, o tanto que é laboriosa, dela ter que carregar um homem grande, pesado, e ter todo esse trabalho, assim. E quando sai da casa, a gente também tem isso, assim, porque é uma personagem que, no primeiro momento, ela tá num ambiente de bar, num ambiente mais casual, ela se comunica da maneira mais próxima, assim, com o personagem, e depois ela é levada para esses outros espaços, assim, que são espaços que dialogam muito também com essa dualidade dentro dessas metrópoles, assim, né? Esses espaços que têm um pé direito alto, que são ostensivos, que não são tão convidativos, assim, né? A gente gravou no Automóvel Clube de Belo Horizonte, que é um prédio, assim, é desses prédios que você passa na fachada e você nunca vai entrar na vida, assim. Esses prédios tem carpete vermelho e tal, enfim. E é muito parecido com o CCBB também. Eu sempre falo sobre isso, assim, acho que na própria Antropocaus, porque o CCBB, ele, em Belo Horizonte, pelo menos, eu não sei se ele está na cidade de vocês também, ou próximo, enfim, mas o CCBB aqui em Belo Horizonte, ele está no complexo cultural, assim, da Praça da Liberdade, que é um lugar de Zona Sul, assim, e o CCBB é gratuito, mas você vai na Praça da Liberdade, você vai ver, tipo, um tipo de pessoa, assim, um tipo de pessoa, um tipo de linguística. Então, essa coisa da linguística também foi uma coisa que a gente quis para criar esse afastamento, né, que essa língua melancólica, essa língua quase que esse sonar, né, dos personagens roxos, assim, que é entendido pelo personagem, mas para a gente é recebido de uma forma diferente, de uma forma distorcida, porque, enfim, existe esse afastamento da linguística também, que eu acho que enxergando essas relações assim é muito diferente, né? Enfim, a linguagem acadêmica, a linguagem é quase como um tipo de, são tribos sociais mesmo, por conta da língua, né? Às vezes ela está atrelada à tribo ou não, mas às vezes é só por conta do status social mesmo, da posição
dentro da sociedade e tudo. Enfim, então foi isso, mas um trabalho tipo da atriz especificamente, que eu acho que é muito interessante, assim, de se ver e de se trabalhar, era como que ela se comportava fisicamente, assim. Em alguns espaços ela estava muito à vontade, com o ombro relaxado, assim, e nesses outros ela estava, assim, num misto de desconforto e contemplação. Então, foi bem legal ver isso, assim, da Maybe. Eu acho que foi um aprendizado enorme de trabalhar com alguém que, de fato, enfim, tem formação e tal. Eu adoro trabalhar com atrizes e atores ocasionais, mas nesse sentido ela me ensinou muito, assim, não só nesse, mas em vários. Essa coisa da etnia dos atores, assim, foi uma coisa muito pensada, assim, porque a gente não queria, ao mesmo tempo em que a gente queria estampar que as pessoas verdes dialogavam com as pessoas que consideradas não brancas no Brasil e tal, principalmente, a gente queria atestar mesmo essa nossa realidade de verde e roxo, né, desvinculando essa imagem dentro do filme. Não sei se ficou claro falar isso assim, mas ao mesmo tempo que uma coisa significa diretamente assim o que é de fato, no filme a gente quis desconstruir isso assim, porque a gente estava falando no filme de verde e roxo, mas no fim das contas a gente sabia que verde e roxo eram, assim. E sobre esse processo, né, da pintura dessas figuras representativas, né, e num lugar de manutenção de poder, igual você falou, é exatamente assim, não só por conta da representação, né, de quem está muitas vezes à frente, né, da igreja católica, igreja evangélica, a própria mídia, agora no programa de televisão, um apresentador, um homem roxo, no caso, né, a gente também quis trabalhar, né, nesse processo de pintar também as imagens sobre essa questão do embranquecimento histórico religioso, assim, de como que, por exemplo, Jesus é pintado como um homem louro, de olho azul e tal, sendo que historicamente, enfim, vários estudos e tudo concluem que essas probabilidades são muito pequenas, enfim. E a gente também queria não pintar os verdes como, tipo, assim, impassíveis de erros, impassíveis de sentimentos igual a própria inveja. Isso foi trabalhado também na cor, assim, porque a própria, você falou da casa, assim, eu lembrei, a gente queria trazer para casa, assim, de modo geral, esse tom esverdeado, mas a gente queria ressignificar o verde nessa situação como um verde esverdeado meio adoecido, assim, não só por condição do marido, mas também por conta dessa realidade que ela estava. Interessante você falar isso, assim, porque nesse próximo roteiro que eu estou escrevendo, eu percebi também que existem algumas cenas muito pontuais com coisas fora de campo, assim, e tentando enxergar, assim, o que eu penso disso, eu acho que, não sei, talvez, dependendo do uso, ela pode passar uma ideia de uma certa ignorância do personagem, assim, ou de, enfim, do entendimento atrasado mesmo, onde as coisas acontecem, assim, e muitas vezes o personagem não tem muito controle sobre isso. Às vezes a gente potencializa uma reação específica do personagem, assim. Mas uma característica do fora de campo que eu percebo sempre assim, desde que eu observei isso, eu gosto de, enfim, tentar me provocar nesse sentido, tentar reparar, porque eu gosto muito de às vezes como fora de campo é explorado na dilatação da cena, assim. Então muitas vezes o personagem saiu assim de cena e você mantém assim o quadro e tal, e às vezes alguma outra coisa acontece assim com esse personagem que saiu e tal, é uma coisa que um diálogo, seja uma voz em off, enfim. Isso é uma característica muito presente no realismo italiano, assim, que eu lembro que desde que a gente teve essa aula na faculdade mesmo, eu fiquei muito fascinado, assim, e passei a reparar muito, que eu achava muito potente, às vezes, essa coisa do aquática, assim, ela nasceu, na verdade, bem junto assim, com a concepção da ideia. A partir do momento em que a gente pensou em trazer isso para filme, assim, veio como uma metáfora bem simbólica mesmo, bem atmosférica, igual você falou, acho que a palavra é essa, assim, e é porque eu sempre enxerguei a personagem, assim, como se ela tivesse entrando na água, assim, então eu enxergo ela, tipo, primeiro navegando, assim, quando você tá no raso, você tá, tipo, indo por lugares conhecidos, assim, e depois esse mergulho acaba virando um afogamento, assim, né, porque do nada ela perde o controle, assim, e ela tá, enfim, submergindo, então tem alguns momentos muito pontuais, assim, em que isso é mostrado, essa coisa do peixe, seja visualmente, ou seja de forma audível, assim,
e dialoga muito com esse sonar mesmo. A referência que a gente passou pro Douglas, que mixou o som, foi essa, assim, de tipo, parecer um canto de baleia e um sonar de golfinho. Porque a gente queria que parecesse uma coisa melancólica e distante ao mesmo tempo. Igual você falou, assim, debaixo da água, a gente sabe que a gente está falando, mas às vezes não entende, assim. Então, veio disso, assim. E essa coisa do barulho aquático, quando ela abre a porta, assim, é para simbolizar um pouco desse mergulho mesmo, desse mergulho que bruscamente vira um afogamento, assim. Então, tinha até mais elementos, assim, que a gente tinha feito, mas aí o João que estava montando falou, não, tá muito, assim, porque tem um peixe aqui no bairro, assim, tem uma praça do peixe, que em volta é um tanto de peixaria, assim, ela é toda cercada de peixarias, e nela tem um tanto de peixe que é até do Álvaro Apocalipse, do Museu Giramundo, aqui de Belo Horizonte, aí um artista plástico muito famoso daqui, aí a gente filmou esses peixes e tal, e tipo assim, mas foi isso aí, o que a gente deixou no filme com esse objetivo mesmo. No início, assim, foi muito. A gente foi um pouco frustrante, porque a gente acabou o filme, pandemia, então a gente não sabia se iam acontecer os festivais, como ia acontecer, até que essa modalidade, esse formato online, assim, acabou surgindo, acabou se consolidando, e com isso o filme foi navegando, assim, por esses festivais, por essas mostras e tudo. Eu percebi, assim, que o Chadura Roxa, ele se envolveu muito com mostras e festivais de temas de alguns recortes específicos, assim, seja fantasia, fantásticos, igual a própria mostra Antropocaus, mas também mostras muito racializadas, assim, né? Tipo, o próprio festival do Centro Cultural Afro-Carioca, Zosme Bubu, ele agora também passou no CNBH, aqui em Belo Horizonte. Ele teve ele passou no Guarnicê, lá no norte, enfim. Ele, ele é. Ele é para. Acho que ele é para. Enfim, mas ele teve uma rodagem legal, assim, por alguns festivais brasileiros e também ele passou em um festival que foi bem marcante, assim, também, que foi um de Washington, que chama Marshall Washington, que foi, a gente ficou em segundo lugar lá, assim, mas foi muito interessante, assim, porque lá ele foi debatido como um filme, acho que foi a primeira vez que ele foi debatido como um filme de gênero, assim, eu nunca tinha ouvido ele ser lido dessa forma, assim, e foi um filme que foi mostrado junto com outros que tinham uma abordagem mais documental, mais de registro, assim, então foi interessante, mas enfim, tô tentando. As coisas que foram mais trazidas e mais voltaram, assim, foi essa coisa do realismo fantástico, assim, né? De cenas que são muito rotineiras, lentas e contemporâneas, e na cena seguinte, a personagem já tá no limousine rosa e tal, então. É engraçado essa coisa do festival online, porque ao mesmo tempo que ele tira esse contato físico, assim, acaba aproximando por conta da facilidade, né, dos dispositivos online e tal. E Os Últimos Românticos do Mundo é um caso engraçado, assim, porque o Henrique, que é o diretor do filme, o Últimos Românticos do Mundo, acho que foi um dos últimos filmes que eu vi antes da pandemia, vi no cinema, na Mostra de Tiradentes, e aí adorei o filme, fiquei super impactado, assim, super motivado, inspirado. Aí admirei o filme e depois, assim, o Henrique, que é o diretor, a gente virou meio web amigo, assim, de Instagram e tal, e a gente caiu em várias discussões juntos e conversas juntos, assim, várias. Então, essa foi uma curiosidade engraçada, assim, que a gente sempre debatia nossos filmes, assim, e era engraçado, tanto que às vezes, dependendo da abordagem, dependendo de como que a conversa era levada, sempre eram trazidas coisas novas, assim, então isso foi bem bacana, assim.